Estamos recebendo aqui no estúdio hoje a terapeuta Tatiane Quadros, ela que veio conversar com a gente hoje sobre uma terapia que é fantástica, que se chama constelação familiar, né, Tati? A Tati, ela já tem aí 10 anos de experiência nessa área, né? E a constelação familiar, ela pode ajudar a gente em vários aspectos da nossa vida, não é mesmo? Como resolver aí traumas, bloqueios, conflitos, tanto nessa parte de relacionamento, de família, às vezes até na área de negócios, né, financeira. Chega final de ano, a gente começa assim, eu quero, esse ano que vem tem que ser um ano próspero, vamos trabalhar prosperidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E às vezes a gente está com algum ou outro bloqueio na nossa vida, a gente não sabe de onde vem. Certo? E antes de te deixar falar, a gente já vai deixar aqui para o pessoal que ela faz os atendimentos aqui em Não Me Toque, certo? No espaço terapêutico lá na loja Mical Uzui. E quem quiser entrar em contato, a gente já vai deixar aqui o telefone, certo? Que é o fone WhatsApp 54999141403. Bom, dando esse adendo, né, essa entrada aí, muito bom dia, Tati, seja bem-vinda, é um prazer te ter aqui, a gente trocar essa conversa que vai ser muito produtiva e com certeza o pessoal de casa vai adorar. Ai, que bom, bom dia aos ouvintes, bom dia, Ellen, ao pessoal da rádio e a todos que estão nos assistindo, né? Ficamos muito felizes, né, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, poder falar um pouquinho quão a constelação faz esse movimento, essa dinâmica na vida das pessoas, né? E é tão maravilhoso quando tu consegue colocar algumas situações que as pessoas não entendem, né? Que as pessoas não conseguem perceber. Então eu acho muito interessante esse olhar de forma diferente, né? E a constelação, ela não é nada místico, nada espiritual, né? Como dizia Bert Hellinger, né? Hellinger falava muito, a dinâmica acontece. Como? Não sei, mas acontece. E se acontece e é positivo, né? Estamos colocando na Mical já faz 4 meses, né? Que a gente vê muitas pessoas chegando assim e falando o quão a constelação movimentou trabalho, constelações que nós fizemos há 1 ano atrás. Nossa. Né? Então, tipo, foi há 1 ano atrás feito algumas constelações que hoje ainda a dinâmica está acontecendo. Ainda continua reverberando, continua, né? Até mesmo porque a constelação, ela é um movimento do todo, né? Então, tantas pessoas lá do passado, que nós estávamos comentando antes, né? Desde lá do bisavó, tataravó, faz parte dessa energia. Faz parte, né? Então, vamos começar de uma maneira, assim, bem didática para quem nunca ouviu falar na constelação familiar, né? O que é a constelação familiar, então? Bom, a constelação familiar, quem trouxe a constelação foi o alemão, né, Bert Hellinger, que desencarnou em 1990, tá? Então foi ali, né, pertinho, né, nós que já somos, né, conhecemos, né, 1990 lá. Temos um pezinho lá, né? Nós temos o pé lá. E Hellinger, ele foi padre, né? E ele foi pro exército, então ele também foi militar. E Hellinger, quando ele estava na Igreja Católica, ele via algumas coisas e ele via que tinha mais do que aquilo que era colocado. Que existia mais situações, né? Que dentro de uma família tinha leis, né? E essas leis, elas têm que ser cumpridas. Porque quando elas não são cumpridas, desestrutura. Desequilibra. Digamos assim, a família sempre anda dessa forma, né? Nós sempre falamos, e Hellinger dizia, quando tem um procurador, né? Então, digamos assim, a minha família vem de uma história. E eu entro e eu vou lá e faço uma constelação. Eu mudo toda a história de dor dos meus antepassados. Porque a dor deles, não são minhas.
Mas como nós temos esse mecanismo que vem conosco, né, de continuar essas dores, inconscientemente nós fizemos o que o nosso antepassado fez. É como se a gente carregasse com a gente, mesmo sem saber, os padrões, as experiências de vida que os nossos antepassados passaram, as escolhas, né, o estilo de vida. E o mais interessante, Ellen, que Hering, ele trabalhou 16 mil famílias. Uau! Né? Então, pensa a vivência dele fazendo pesquisa em 16 mil famílias. Não é 2, não é 3, né? Não é a Tati pegar 3, 5 famílias lá e fazer uma dinâmica e dar certo. Foram 16 mil famílias. E nessas famílias, o que ele percebia? Que o que a Tati sofria aqui no Brasil, uma outra Tati lá na Alemanha sofria a mesma situação, os mesmos sentimentos. E a dinâmica acontecia na mesma coisa da família. Então, nessas 16 mil famílias, ele foi trabalhando cada lugar, né? Ele viajava muito e ele trabalhava uma família aqui, uma família lá. Então, essas viagens, né, de Hering trouxe muito esse conhecimento. Tanto que ele tem muitos livros, né? E esses livros, assim, são maravilhosos. Tem o livro de Patiopra, que ele diz assim, que Hering pegou também algumas coisas ali do livro, e o livro diz assim, você precisa conhecer a tua sombra. Eu posso mostrar para você essa Tati aqui, né? A Tati toda que estuda, que vai atrás, que às vezes ocasiona assim um certo desentendimento no olhar da pessoa, porque às vezes a pessoa me olha assim, ela fica meio assim, né? Tipo assim, tá, mas... Né? Mas e aí? E aí? É estranha, né? Só que Patiopra dizia que quando eu preciso conhecer as minhas sombras, né? Então, quando eu não conheço as minhas sombras, vai chegar um momento que ela vai vir. Ela vai vir à tona, né? E tanto que Patiopra conta de uma história que foi um deputado nos Estados Unidos, não foi aqui, tá? E esse deputado lá nos Estados Unidos, ele era muito contra a prostituição. Então, ele, né, sempre fez a campanha dele em cima das coisas de prostituição. Só que quando ele tinha a família dele, tudo certo, e os anos se passaram, ele muito famoso dentro daquela situação. Aí, um belo tempo, né, anos depois se passaram, e Patiopra foi tipo, o deputado, perdão, ele foi pego com uma garota de programa. Então, ele já tinha uma família com essa garota de programa, né? Então, aí, meu Deus, quando descobriram lá, né, foi aquela... Como diz assim, quando tira o tapete, né? A sujeira vem à tona. Se levanta aquele pó danado, né? E aí Patiopra fala no livro que quanto mais você esconde a tua sombra, uma hora ela vai aparecer. E Bert Helling dizia assim, você tem que se conhecer. Sim. Porque às vezes você tá lá, eu sou assim, porque minha mãe é assim, porque minha mãe sofreu no relacionamento, né? Então, eu inconscientemente vou sofrendo os relacionamentos. Então, quando eu excluo alguém, é aquela coisa que antigamente diziam. Os inocentes pagam pelos pecadores. Lembra que as avós diziam muito? Esse aí está pagando pelo que o vô dele lá fez. Lembra que tinha muito essa situação? Já era a dinâmica da constelação. Acontecendo, mesmo sem as pessoas saberem. Mesmo sem as pessoas saberem, né? Sim. Então, muitas vezes, o que é a ovelha negra aqui? Ela está prestando serviço. Estou me identificando. Estou prestando serviço. Por quê? Porque o João foi excluído. Aí, quando... Vamos supor, né? O João é colocado na dinâmica de novo. Isso a gente faz na constelação. Tu inclui aquela pessoa que foi excluída. No momento ali. No momento, com os bonequinhos. Essa inclusão aqui... Sim. Ela muda. Já faz a dinâmica acontecer. Já faz acontecer. Até a situação de filhos, né? Como você colocou muito sobre traumas, tá? Muitas vezes a mãe tem um filho lá. Vamos pegar aqui a mãe, tá?
Aí eu sou pequena, então meu braço é curto, tá? Você já sabe. A mãe tem um filho lá, a mãe tá lá, casou, aqui tá o pai, casado, bonitinhos, tá? E eles tiveram um filho, só que o primeiro filho morreu. Tá. Aqui tá ele, tá? Eu não trouxe os bonequinhos mortos, mas aqui ele morreu. Aí, tempo depois, a mãe engravidou de novo e teve um outro filho. Tá. E aí ela pegou dele deixar o espaço daquele, dizer pro filho aqui quando ele tiver um tempo, que nasceu, que tem um irmão, porque esse daqui tá aqui. Porque ele veio. Ele nasceu, ele existiu. Até mesmo quando a mãe tem algum aborto espontâneo, alguma coisa assim, Também. ainda tem aquele lugar ali, Ele mesmo existiu. ele não estando vivo, ele existiu, como Ele você existiu, falou. Entendi. né? E aí, se ele existiu, o que vai acontecer? Esse daqui, vamos supor que a mãe bota ele no lugar, porque aqui era o que morreu, né? Então, vamos tirar e a mãe bota esse aqui. O que vai acontecer com esse aqui? Ele não vai se sentir dentro da família. Pertencente, no caso? Ele vai se sentir, porque entre os irmãos, quando nós falamos ali da ordem, né? A ordem são os pais, Sim. né? O equilíbrio, que daí as 3 leis são a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. Ah, tem o equilíbrio. Entre os irmãos tem que ter o equilíbrio. Eu tenho que respeitar quem veio antes de mim. Percebe? Entendi. Tipo, falando uma vivência minha, pessoal, tá? Eu tenho um irmão e esse irmão a minha mãe abortou. Tudo certo, né? Mas sempre eu me coloquei como primeira. Então, eu sou a mais velha, eu sou a primeira e, na verdade, eu sou a segunda. A segunda. Quando eu parei de me posicionar como primeira, tudo ficou mais leve. Porque o primeiro, ele vem com aquela situação. E quando, o que acontece? Se a mãe é que perdeu um filho de aborto, como você disse, aquele aborto espontâneo, ou uma situação assim que nasceu e o bebê morreu depois, isso já aconteceu com as outras mulheres da família. Se você for investigar, tem situações, a avó também perdeu um, a bisa também perdeu um, então todas as mulheres perderam o primeiro filho. Percebe? Sim, entendi. Até situações de suicídio também entra aqui, tá? Então, assim, a constelação, ela trabalha o todo. O todo, né? Sabe? E aí, o que acontece? O menino ali que foi colocado que foi colocado ali naquela situação como o primeiro, ele não vai se sentir bem aonde colocaram ele. Então, ele vai ter problemas com TDAH, ele pode ter problemas de vício, tá? Ele pode ter muitas brigas com a mãe e o pai ali, sabe? Porque não é o meu lugar, né? Ele pode inconscientemente, em amor ao irmão, querer morrer também. Então, vai ser aquela pessoa que não vai ter vontade de trabalhar, vontade de fazer, vontade de viver, essa é a palavra certa. Vai começar com vícios de bebida, drogas, enfim. Mas quando a mãe vem para a constelação e diz, não, peraí, eu tenho, então, 2 filhos. Eu não tenho um, eu tenho 2. Porque tanto que esse aqui, ele vai exigir mais um irmão. Porque ele tá ali, mas ele quer mais, mas ele não sabe o que ele quer mais. Porque, na verdade, ele só quer ir pro lugar dele. Uau. E aí, quando a mãe vem numa constelação e diz, não, peraí, Tati, eu tenho uma filha que eu abortei, ou que nasceu e morreu. E aí, logo após, eu tive o outro menino e tal. E aí, o outro menino vai estar no lugar dele. Aí, você colocou cada um, que é a lei do equilíbrio. Eu tenho que respeitar quem vem antes de mim, né? Vamos supor, nós somos irmã, tá? Você nasceu primeiro, não eu, tá? Eu tenho que ser a nova, tá? Tá bom. Então, você nasceu e você tem 10 anos de diferença. Ok. Tá? Você vem a primeira, você sabe, os nossos pais ensinaram a ser assim. Você vai fazer igual eles. Tu vai ter o costume da mãe, tu vai ter o costume do pai, porque tu é 50% pai e 50% a mãe. E detalhe, quando você nasceu, você recebeu até mais amor. Por quê? Porque nós mulheres adoramos uma ajuda, né?
Nós adoramos aquela ajudinha. Filha, ajuda aqui. Filha, cuida do teu irmão aqui. Filha, brinca com o mano que eu já vou. Eu dizia isso, né? Então, nós mulheres gostamos dessa ajudinha, né? E aí, o primeiro filho, a mãe dá toda aquela coisa de, meu Deus do céu, e eu te ensino a caminhar, e é eu que te cuido, e isso e aquilo. O segundo, a gente já pede ajuda. E daí já vem lá a Ellen para ajudar a Tati lá, que a Tati nasceu depois. A Ellen já tinha 10 anos quando a Tati nasceu. Então, quem que vai cuidar da Tati? A Ellen. E aí, quem a Ellen está ocupando o lugar? Da mãe. E aí, o detalhe que é magnífico, Ellen, que quando for para você ser mãe, você vai estar cansada. Vai ser mais fácil eu cuidar dos teus filhos. Chocada estou. Nossa. Vai ser mais fácil eu cuidar dos teus filhos do que você, porque você me cuidou. Então, vamos dar um exemplo aí para o pessoal que está em casa compreender de uma maneira mais fácil. Eu assumi esse papel de ajudar a minha irmã mais velha de uma maneira que, assim, minha mãe pedia, eu fazia. Eu ajudava, eu trocava a fralda da minha irmã mais nova e tudo mais. E aí, quando vai chegar a minha vez de ser mãe, eu estarei o quê? Cansada, exausta. E, às vezes, quantas mulheres passam por isso? Quantas mulheres passam por isso e não sabem de onde vem? A gente poderia citar, de repente, uma depressão pós-parto também? Em alguns casos? Pode ser, claro sim. Que não é uma regra única, né? Em muitas situações, mas... A depressão pós-parto pode ser uma situação assim, Ellen. Alguém lá atrás dos antepassados das leis sistêmicas, alguma situação lá na tua família aconteceu. E aquilo você entrou inconscientemente, tudo que nós fizemos é inconscientemente, né? E você entrou naquela situação, né? Então, vamos supor lá que lá porque assim, ó, quais que são as energias que nós pegamos de quais situações da família ali, tá? Então, repetições, emaranhamento de família, tu vai pegar dos avós, dos que vêm antes de você. Sim. Primos, não conta. Não? Não, primos não vão contar. Ah, mas a minha prima é assim. Dane-se que a tua prima é assim, não tem problema, entende? Mas o que vai acontecer? Os tios avós. Ah, mas o meu tio lá, o irmão da minha avó bebia. Tá? Eu vou beber. Porque eu vou ter aquela linhagem e eu posso acontecer de eu beber. Ah, mas aí a irmã da minha avó, ela teve depressão pós-parto, tá? E acabou os filhos sendo criados lá pela minha avó. Vai acontecer isso lá, porque teve uma exclusão lá atrás, né? Então, tipo assim, a lei do pertencimento, o que é? Não é você chegar também e dizer para a pessoa, eu amo você, agora você faz parte da minha vida, fica aqui comigo e tal. Não. Mas você colocar ela dentro da dinâmica da família, tá? Não excluir. Não excluir, porque esse excluído lá na frente vai ter uma situação, tá? E Herrig dizia, tudo que eu faço, tá? Tudo que eu... Sempre tem que ter um procurador. Então, quando eu olho a minha família diferente, a dinâmica acontece. Se eu procurar fazer uma constelação, todos vão mudar. Hoje, eu estava com uma paciente pela manhã e nós fizemos, então, acho comecinho do ano ali a constelação dela. E ela colocou uma situação que aconteceu, né? E eu coloquei para ela, eu disse, exatamente, é a constelação, a dinâmica acontecendo, então deixa que acontece, né? Então, isso é muito bom, quando tu vê coisas que lá atrás estava embaixo do tapete, né? Sim, sim. Aí, se movimentando, então, acontece, né? E quando nós damos o direito da pessoa pertencer, nós fizemos essa cura, mas nós precisamos dar o direito da pessoa a pertencer à família. Tá? Porque muitas vezes o excluído vai embora por alguma situação. Até o vício. Ah, eu não gosto do meu pai por causa disso.
Futuramente, por causa do vício, futuramente, se você não olhar para ele, botar na dinâmica que ele é teu pai. Agora me veio uma frase na cabeça que fala sobre isso. Não tem as pessoas que falam assim, ai meu Deus, estou pagando com a língua. A gente fala assim, vou dar um exemplo, ai meu Deus, eu não gosto do meu pai porque ele bebe. Aí eu, no caso, excluo meu pai porque ele bebe, e aí lá na frente, então, vem alguém com um filho, um neto. Porque daí, assim, tu não vai ver você sofrer. Tipo assim, você na situação. Mas você vai ver o quê? O teu neto com a situação da bebida, do álcool, né? Fazendo situações para o teu filho. E aí você vai dizer assim, tá, mas por que isso está acontecendo? Então, quando você exclui alguém da família, eu até coloquei que essa coisa de final do ano, Natal e Ano Novo é bom, né? Por mais que a família não se viu, né? O ano inteiro, ninguém deu bom dia, boa noite, né? Aniversário, nem te vi, nem sei o dia que tu faz, né? Mas é bom essa parte, porque é aquele momento que, tipo assim, eles se encontram, não tem nenhum excluído. Ah, sim. Percebe? Aquele momento de todo mundo estar. Então, mas eu não vou porque não falou comigo o ano inteiro. E daí? Né? A nossa vida são momentos, então que os nossos momentos sejam abençoados, né? E a constelação, ela é isso, é você olhar, respeitar as leis, né? Eu estava colocando ali que você era mais velha e você me cuidaria e depois eu cuidaria os teus filhos, tal. Mas o que acontece? Quando tem uma situação da família, quem que tem que resolver? O mais velho. Tá? Aí eu sou a bebê lá e eu vou lá e quero dizer para ti, faça isso, faça aquilo. Eu já desequilibrei a família. Eu já assumi um papel que não é meu, né? Então, o que acontece? Cada um tem que estar no seu lugar, eu tenho que te respeitar, você vem o primeiro, né? E tanto situação contigo quanto os pais. Tem aquela situação da mãe, né? Muitas situações lá fora, né? Nós percebemos que a mãe chega e conta tudo para a filha. Minha filha, tô namorando, minha filha isso, minha filha aquilo, sofre para a filha. A filha não tem que saber nada. A filha não tem que saber nada da mãe. A mãe não pode contar porque a filha não é a melhor amiga. Muitas vezes a mãe fala assim, mas a minha filha é minha melhor amiga. Não. Tu tá dando um papel para tua filha que não pode. Tu tá fazendo ela se posicionar como tua mãe, como vó dela. Como que vai estar o relacionamento dela depois? Deixa eu só te fazer uma pergunta, então, para a gente entender. Então, seria assim. É como se fosse, então, a mãe não deveria chegar e contar essas coisas para a filha. Não. O que é diferente da filha chegar e contar as coisas para a mãe. Aí nós estaríamos num papel correto, na ordem e equilíbrio correto. Na ordem correta. Sim. Sim, entendi. Porque, tipo assim, a filha chegar e contar a mãe, chorar, tudo certo? Porque pensa comigo, Ellen. Quando você chegasse aqui, tá? Tua mãe já tinha uma vida. Sim. Né? Ela já tinha vivido, ela já tinha passado tudo que era para passar na vivência dela. Né? Então, ela sofreu, ela chorou e tudo isso ela conseguiu resolver. Como que você vem depois, anos e anos e anos depois, e chega lá e diz assim, você tem que fazer assim. Você está passando por uma situação, por um papel, né? Subindo num papel que não é teu. É a mesma coisa, você vai no... Tu tá podre de rica, como diz esse povo agora, né? Recebo! 2025, tô podre de rica. Aí eu vou pegar a minha mãe lá, a Ellen pega a mãe dela lá e vai jantar com a mãe, tá? Chegou lá a Ellen para jantar com a mãe, toda, né? Cheia dos valores, né? Bancários, conta cheia. Aí a mãe da Ellen vai lá e diz assim, vou jantar com a minha filha. Hoje eu vou pagar. Eu ganhei a minha aposentadoria lá e eu quero pagar, porque lá eu não tinha para pagar para ela, mas hoje eu quero pagar. Né?
E daí a mãe vai lá toda alegre, já pensando na cabeça que ela vai pagar para Ellen. Chega lá na hora, a Ellen diz, não, mãe, não precisa. Guarda, a mãe nem tem. Como que a mãe vai pagar? Deixa que eu pague, eu tenho. Não, é errado. Simplesmente porque se ela quer pagar, ela tá te abençoando. Porque ela não pôde ir lá. Aí, tipo assim, quem te deu as coisas? Ela. Quem te deu a vida? Para começar, ela te deu o que era mais importante. Ela só veio para... os nossos pais, eles vieram para uma coisa só. Nos dar a vida. Não adianta nós exigir isso, exigir aquilo. Ah, mas o meu pai não me amou. Tu já olhou lá atrás como é que foi a vida dele? Se ele foi amado? Se o vô dele foi amado? Provavelmente o pai... Daí, tipo, meu pai me rejeitou. Mas se tu for ver lá, ele foi rejeitado. Né? Aí, o pai dele foi rejeitado também. Então, vem de uma hierarquia, né, de rejeição paterna. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, que quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais leves, sabe? Muito. No meu caso também, eu pensava assim, gente, nossa, mas o meu pai podia ser um pouco mais amoroso comigo, né? Eu não cobrava dele, mas ficava aquilo dentro de mim. Nossa, meu pai podia me falar um eu te amo de vez em quando. Revelações aqui, gente. Vamos aproveitar. Mas é que, assim, eu trago isso porque eu passei por isso e com certeza tem alguém em casa ouvindo que vai entender, né? De repente trazer uma luz para a vida da pessoa e que vai fazer com que ela te procure para fazer uma constelação, para que ela busque também isso. Aí, vamos voltando lá. E aí um dia eu parei para pensar, mas espera aí, o meu pai me falou que o meu avô era tenebroso, era daqueles caras assim que socorro Deus, sabe? E aí eu entendi, cara, como que eu vou cobrar alguma coisa do meu pai se nem ele recebeu? Essa foi uma grande virada de chave para mim, porque daí eu entendi o meu pai, que quando eu vi o meu pai criança, sabe, na minha cabeça, e eu pensei, cara, mas quando meu pai já foi criança também, ele não recebeu o amor do pai, sabe, dessa maneira que eu estava cobrando dele, entende? E o mais interessante é exatamente isso que tu coloca, Ellen, fica mais leve, sabe? E com isso, o que aconteceu, tá? Eu tô fazendo constelação já com a Ellen, tá, Estamos pessoal? aqui ao vivo. Estamos na dinâmica. Ela já me colocou ali como a ovelha negra, ela já acertou. Estamos no campo mórfico aqui. Quando acontece isso, que você percebe, porque assim, o pai e a mãe, eles têm dois papéis muito importantes na nossa vida, tá? O pai é aquele que ensina a ir, tá? Então, assim, tá o pai lá com a criança andando de bicicleta, tá? Aí o pai tá lá olhando o telefone, o jornal, que seja lá na praça, e a criança tá andando de bicicleta. Ele ensina a criança a andar. Depois ele larga e diz, vai. Vai. Né? E vai prestar atenção lá nas coisas dele, no jornal dele. O que vai acontecer? A criança vai cair, chora lá longe, ele vai dizer, filho, levanta. Tá, nem machucou, vamos, levanta, volta de novo. A criança levanta e vem, né? Mas toda ralada, né? Mas vem. Aí o pai é aquele que ensina a ir atrás. Então, quando nós olhamos o nosso pai diferente, né? Como esse olhar que tu teve, pode avaliar você o quanto a tua vida financeira, profissional melhorou quando você olhou ele de forma diferente. Sim. Porque precisava disso, porque o pai ensina tu ir atrás, né? Ele ensina você conquistar as coisas. A ir pro mundo, né? Ir pro mundo, né? Vai lá e pega. Não interessa se vai dar certo ou não, mas tu vai lá e pega. Tá? E a mãe já leva a criança lá pra praça andar de bicicleta, né? Já vai com tornozeleira, não sei o que, e de calça. Não, tu não pode ir de bermuda porque tu vai cair. A mãe, meu Deus do céu, eu sei porque eu faço, né? Jesus, minha filha, que hora, não sei o que, cuidado e tal. Jesus, quase morro no coração, né? Por quê? Porque a mãe é o amor. O cuidado. A mãe é o cuidado.
Então, o pai ensina você a ir atrás da profissão. A mãe ensina você a cuidar da profissão. Sim. E esse cuidar da profissão também é o cuidar da prosperidade. Exato. Em todas as áreas da tua vida. Não só profissional, mas um relacionamento. Sim, sabe? sim. Então, tem toda essa situação da mãe trazendo esse cuidado. Então, quando a mãe, ela cuida, ela zela, ela tem esse negócio, sabe? Tanto que eu escrevi uma coisa lá na loja, e eu, no consultório lá, eu quero colocar para ti. Olha só, se na relação com a nossa mãe tiver ocorrido um evento que nos tenha separado dela, mesmo por um curto tempo, tá? Permanece uma dor que nos aflige por toda a vida, tá? Vamos supor... vou falar de mim, né? Já que quando eu ganhei as minhas filhas, eu tive uma situação ali de saúde, né? Que aconteceu e eu tive que ir para Passo Fundo. E eu fiquei lá um bom tempo, né? Então, essa situação ali, isso pega nas minhas filhas, tá? Elas sentem essa situação. Então, o que pode acontecer hoje... eu faço regressão nela, a gente trabalha muito com terapia, eu estou sempre ali, né? Muitas vezes uma delas diz, mamãe, não seja terapeuta hoje, por favor. Agora não. Ela diz para mim, agora não. Por quê? Porque é um olhar diferente que nós temos, né? Então, quando acontece isso, tá? Essa dor, ela nos aflige nas relações com outras pessoas, tá? E nas expectativas que temos com elas. Então, assim, o que acontece? A gente fica naquela expectativa sempre do outro. Sim. Que o outro tem que ser perfeito. Por quê? Porque nós tivemos uma situação lá, com a mãe lá no nascimento, ou quando teve um ano, a mãe teve que separar da filha. Então, assim, a pessoa vai ter problemas em relacionamento sempre se ela não olhar essa dor. Então... a mãe, ela tem esse negócio do cuidado e da prosperidade, o cuidar da prosperidade. Então, assim, a prosperidade não é, como eu disse, só o material, mas um casamento abençoado, uma família abençoada, né? Eu consegui encaminhar os meus filhos. Hoje, o que eu quero? Eu quero que meus filhos não passem nada do que eu passasse lá no passado. Sim. Mas eu quero que eles ajudem as pessoas lá na frente também, eles sendo pessoas especiais no mundo, né? Então, tipo, quanto mais eles forem especial, minha filha daqui a um tempo vai casar. Ela vai auxiliar a família do marido dela. E a dinâmica vai sempre acontecendo da cura. A roda vai girando, né? Continua girando, mesmo eu não estando aqui mais. Mas vai ter aquela situação. Então, eu acho muito importante, né, a gente ter esse olhar para isso, né, Tati, nesse momento, inclusive, assim, que a gente está vivendo aqui na Terra, né? A gente está numa fase, assim, onde cada um enxerga a vida com óculos que bota, né? Tem pessoas que dizem que o mundo está indo ladeira abaixo, tem outras que eu conheço e eu acho que, cara, tá melhorando. Tá melhorando, eu tenho fé que tá melhorando. Eu não assisto noticiário. Somos duas. Então, eu acredito que, sabe, tá melhorando. De um jeito ou de outro, tá melhorando. Então, como é importante as pessoas cada vez mais trazerem consciência para dentro das famílias, das casas, porque família é a base de tudo, não é mesmo? Família é a base de tudo. E aqui, ó, o pessoal que está assistindo a gente tem aqui os bonequinhos, que eles são as representações, né, Tati? Dentro de uma constelação. Né? Aí, se tu quiser falar rapidamente, acho que não precisa explicar cada um, mas, né, porque a gente já demonstrou ali, já deu para... Pergunta? Amém. Tem pergunta? Vamos. Tudo bem se a gente passar um pouquinho do horário hoje? Sim. Que a conversa tá tão boa. Não, mas podem conversar. Com certeza, manda pergunta até aí. às 3 da tarde a próxima. Ah, tá. Então, assim, a primeira pergunta, né, Márcio Nunes, né, super recomendo, né, o pessoal também dizendo bom dia, né, parabéns pelo trabalho. Bom dia. Né, dedicação ao máximo dessa profissional. Que mais? E também a pergunta aqui que também chamou a atenção é se na constelação familiar, mas eu não quero trabalhar minha família, eu quero trabalhar e eu ganhar dinheiro.
Porque às vezes... Então, explicando um pouco assim para o pessoal sobre que a constelação familiar não é só trabalhar a família, mas saúde, dinheiro, né? Então, para o pessoal que está em casa poder entender um pouco justamente disso. Nós temos, William, a constelação empresarial, né? E temos a constelação profissional também, que ela quer dizer o quê, tá? Quando eu trabalhei num lugar e eu não fui recompensado, tá? Que interessante. Porque na constelação familiar, empresarial, profissional, tem que ter a recompensa, tá? Vamos supor, eu venho e te dou um presente, tá? Esse presente você ganhou, você ficou muito feliz de eu ter te dado o presente, tudo certo, tá? Chega daqui um tempo, eu te dou um presente de novo. Gostei, a Tati me deu mais um presente. Daqui um tempo eu venho e te dou mais um. E assim vamos indo, tá? Vai chegar um momento que tu vai dizer assim, credo, não aguento mais, a Tati todo o tempo me veio com presente. Mas tu não me deu nada. Tu não me compensou em nada. E o que acontece no profissional e nas empresas, a maioria, por isso que nós fizemos bastante constelação familiar. Porque às vezes você está numa empresa e você dá o teu tudo, tá? Não vou falar o máximo, porque é acima do máximo, tá? Você vai lá, você chega cedo, você faz duas, três coisas e você está indo... E daí, na parte, né, dos teus... das pessoas da empresa ali, do teu gerente, do dono da empresa, não há essa compensação. Ele vai lá, ele paga o teu salário e ele não te recompensa pelo aquilo que tu fez, né? E aí o que vai acontecer? Tu vai sair daquela, não quero mais trabalhar aqui. Aí tu vai para outra. Aí tu vai fazer a mesma dinâmica na outra também, mas tu não curou. Tu só saiu da situação. Você não deu o, tipo assim, o que acontece? Tu dá um pouquinho, o outro te dá um pouquinho. Tu dá um pouquinho, o outro te dá um pouquinho, né? Em relacionamento já é diferente, né? Em relacionamento, a mulher traiu. O homem, vamos dizer que a mulher traiu, né? Senão vão falar que duas mulheres juntas, né? Vamos dizer que a mulher traiu, tá? Aí a mulher traiu, o homem vai lá e vai trair também. Só que daí vai trair com a melhor amiga. Aí a mulher vai ficar brava, vai lá e vai trair com o melhor amigo. E aquilo não termina, né? Então, no profissional e no empresarial também é dessa forma, né? Tu deu, você tem que ser recompensada, né? Então, tipo assim, quando tu faz um trabalho demais e tu não tem essa compensação, acontece isso, né? Qual que é a situação, a maneira que nós trabalhamos dessa forma? Nós vamos olhar onde que você trabalhou, como que foi cada lugar que você trabalhou, por que tu saiu, qual foi a dinâmica que aconteceu lá, o que tu deu demais, porque às vezes tu deve ter dado demais lá naquela situação, percebe? Então, tipo, nós vamos ver assim para o quê? Não criar muito expectativa, que daí já vem a situação da mãe lá. Aí volta para a parte da constelação, né? Familiar, que vai ser a mãe, mas eu vou fazer mais porque o meu chefe vai me dar um aumento. E ele não te dá. Mas eu vou fazer mais um pouquinho. Daí tu tá fazendo e o chefe não tá olhando, né? O teu gerente não te olha de uma forma diferente. Então, é isso que acontece muito nessa parte empresarial, nessa parte profissional. E aí eu não consigo melhorar, tá? Eu não consigo melhorar no meu profissional, eu não consigo ter vontade de fazer. Aí vai chegar o quê? Vai chegar um momento que eu vou estar numa empresa... E o meu chefe lá, porque ele quer que eu consiga, né, que eu faça bonito lá, ele vai começar a me compensar. Ele vai me dar presente, ele vai me dar um aumento. E eu lá, só fazendo aquilo. E ele me dá mais um pouco, ele vai me dar mais um pouco, ele vai dando, vai chegar um momento que eu vou fazer o quê? Eu ganhei demais. Quando a pessoa ganha demais, acontece isso. Ou ela briga com você, ou ela te trai. E isso... tanto na família, quanto no profissional e quanto na prosperidade. Você dá demais, essa pessoa vai começar a brigar contigo. Avalie pessoas que você deu demais, o que aconteceu? Elas se emparetam, eu nem sei o que é, mas a dinâmica acontece ali. E aí ela te trai. Mas quando você dá um pouquinho, e ela te dá um pouquinho, e tu dá um pouquinho,
resolve a situação. O equilíbrio, né? O equilíbrio. As 3 ordens, aquelas, elas se aplicam em tudo, né? Em tudo. Então, tipo assim, tudo que eu fazer um pouquinho mais, o outro tem que fazer um pouquinho a mais. Ah, mas eu tô numa profissão lá e meu chefe não tá me dando aumento. Eu vou chegar e vou conversar com o meu chefe, viu? Comecei a fazer isso. Porque talvez ele nem percebeu. Porque ele também tem algumas situações lá atrás. Ah, mas eu estou fazendo isso. Ah, Tati, mas eu não quero que eu tenha que estar falando. Eu quero que ele perceba. Tá, mas ele não tem uma bola de cristal? Ninguém tem bola de cristal. Esse negócio assim, ai, vamos ver o que vai... Não, me poupe. Isso aí, dona Tati. O que você recomenda aí para as famílias e com esse Natal chegando aí para que a ceia, esse momento de final de ano possa ser mais leve, não é mesmo? Eu sempre digo, Ellen e o William, que nas nossas vivências, o 6 e o 9 são iguais, mas eles são totalmente diferentes, né? Muitas vezes eu vejo uma situação de um jeito, o outro vai ver de outra forma. Porque a dor que eu passei, ninguém vai passar. Né? Pode ser, eu sempre digo que quando tu conta uma coisa triste e a pessoa chora contigo, ela chora ali porque, né, ela se emocionou com o teu sofrimento, mas ela não sentiu nada do que tu sentiu. Então, cada um, a dor que eu tenho, você pode chorar comigo, mas tu não vai sentir, tu vai chorar porque você gosta de mim, né? Você está com dó de mim, mas não porque tem dor. E quando você chora comigo, o que acontece? Você que fica fraca, não eu. Então, nós temos que cuidar muito da nossa visão das coisas, né? O Natal está chegando, 2025 também está com muitas mudanças, como você havia falado, né? Eu também acredito que o mundo está melhorando, né? Tudo que aconteceu, ano que vem vai ser muito abençoado. Mas depende do olhar de cada um. Né? Muitas vezes acontece a situação e tu diz, meu Deus do céu, não, tá tudo certo. Lá na frente tu vai ver que teve um motivo de tudo isso acontecer. Né? Então agora, já que nós vamos estar nesse momento com a família, olhar diferente para ela. Essa dinâmica que nós fizemos aqui, nesse tempinho que nós ficamos aqui, é exatamente isso, trazer, né? A Rádio A Folha está dando um momento de análise antes do Natal para todo mundo, né? Esse trabalho aqui que vocês estão fazendo hoje, de nós poder falar da constelação, é ajudar o pessoal lá fora. Com certeza. Porque muitas vezes assim, mas eu não vou convidar meu pai porque meu pai não falou comigo o ano inteiro. Tá, mas tu falou com ele? Ah, mas eu falei, eu fui atrás. Tá, mas tu já percebeu que ele tem muitas dores? Tu olhou para ele de forma diferente? Eu só consigo dizer eu te amo se eu for ensinada a dizer eu te amo, né? Eu só consigo abraçar se eu for ensinado a abraçar. Por que eu digo que as professoras são abençoadas no meu ponto de vista? Porque elas dão tudo que elas têm. Até o que elas não têm, elas dão também, porque elas sabem que ali é o momento da criança, né, se transformar um ser humano melhor. Então, quando nós conseguimos olhar para o outro de forma diferente, está tudo certo. Fica mais leve, o profissional, o amoroso, a prosperidade. 2025 é um ano muito próspero, mas tem que ser o meu merecimento. Se eu não tivesse merecimento, olha, tu pode fazer de tudo, até ir num guru não sei aonde lá, e viajar lá para o Japão, Buda falar contigo, mas não vai adiantar. Você tem que ter um merecimento, né? Então, aonde que começa o nosso merecimento? Quando nós olhamos diferente para o pai, quando nós olhamos diferente para a mãe, como eu disse, tu não precisa ter aquele amor. Meu Deus, a minha mãe às vezes foi criada pela avó, situação assim, meu Deus, mas eu tenho que amar minha mãe, Tati, eu não estou sendo falsa. Não. O amor, ele é devagarinho, né? É um processo, né? É um processo. E, tipo, a única coisa que você tem que ser a eles, grato pela vida. Tu foi grato pela vida, o resto tu vai colocando, né? E eu sempre digo, o Natal é esse momento. Abrace, diga eu te amo. Pode estar lá, não sei aonde, diga eu te amo. Eu te amo.
Se a pessoa vai me responder ou não, eu te amo, para mim não interessa a minha parte, eu fiz, né? Aham. Então, convido quem ainda estamos com nossos horários cheios, graças a Deus, mas Deus sempre dá um jeitinho ali, né? Quem ainda dá tempo de fazer muita constelação, entender muito, e eu sempre digo, quando eu faço, eu mudo a vida de todo mundo da minha família. Então, convido vocês, né, para ir até a Mical, agendar um horário comigo, né? Olhar essa forma diferente para a família, para as dores ali, que eu tenho certeza que vai ser 2025 muito abençoado, tá? Gratidão a vocês também por esse trabalho que vocês fazem, por olhar nessa situação da dinâmica da constelação, poder fazer que isso chegue até as pessoas lá fora. Porque muitas vezes as pessoas lá fora, elas usam uma capa, né? Ai, eu não posso ir porque Deus o livre, alguém me vê entrando na Mical, Ellen. Sim. Né? Mas a Mical é o quê? Ela é como um centro de qualquer outro lugar, uma clínica em qualquer outro lugar. A única diferença é que nós temos uma loja que tem mais algumas coisas, mas assim, ó, não trabalhamos com nada que não seja a harmonia, o equilíbrio da família nosso para ela fora melhorar, né? Com certeza, gente. Então fica aí esse convite, né, para quem estiver aí passando por dificuldades, tiver com algum bloqueio na questão profissional, na questão amorosa e quiser entender melhor, se entender melhor, que quem está escolhendo ter uma mudança, né, de vida mesmo, assim, para 2025, para começar a trabalhar nos tijolinhos internos, né? Tudo começa dentro da gente, né? Olhar a sombra, porque eu gosto muito dessa frase, só pra gente, já vamos finalizar, já passamos do horário, mas a conversa tava boa. Pra gente curar a sombra, a gente precisa deixar a luz entrar. A luz entrando, se tá dentro de um quarto escuro, né? Se você acender um fósforo, você já ilumina o quarto. Então, deixem a luz entrar, deixem o que vocês acreditam, né, em questão de luz, cara, Deus, a espiritualidade, esses processos que são ferramentas que eu gosto sempre de falar assim, são ferramentas que Deus colocou na Terra para que a gente se trabalhe o nosso interno, se melhore e assim automaticamente o mundo vai ficando melhor, minha gente. E é sobre isso. Tati, fala aí o seu número de celular para a gente finalizar aqui, então, para o pessoal que quiser entrar em contato. Então, o WhatsApp da loja, 9914-1403, tá? O pessoal pode mandar mensagem lá, tá? Nós já vamos responder. Às vezes demora um pouquinho, porque mas dá tudo certo. É corrido, graças a Deus. Amém, nós temos a agradecer, né? Mas nós conseguimos responder todos, tá? E eu espero que Deus abençoe a todos, tá? Que Deus possa entrar na casa de cada um que esteve hoje assistindo a live, que esteve conosco fazendo perguntas, olhando a forma, se analisando. Então, tenho certeza que Deus vai entrar nesses lares. E a partir de hoje já vai começar a modificar tudo. Com certeza. Feliz Natal, um próspero ano novo, tá? E que Deus esteja sempre no comando da vida de todos. Amém. Tati, muito obrigada. Gratidão. Obrigada, William.